Eu sei muito bem que esse vídeo deveria ter sido postado no domingo, depois da rodada, né, para aproveitar a onda formada pelo fim da quarta rodada da Premier League e para cumprir a promessa feita aqui no último vídeo desse canal. Mas, enfim, foi uma promessa feita por quem gravou o último vídeo no sábado depois do jogo do Manchester City lá no Etihad Stadium. Eu não conheço muito bem aquele cara, então não posso me comprometer com promessas de terceiros. Cara, mas o problema é que eu tinha me organizado para gravar esse vídeo ontem, estou gravando na manhã dessa segunda-feira, e, enfim, estou aqui numa nova casa, tentando mudar as paredes e etc e tal, e eu não tenho nenhuma habilidade para esse tipo de coisa, e aí eu fiz uma besteira gigante na tentativa de tirar a tinta que já existia na escada. Cara, assim, não tente fazer o que você não foi treinado para. Porque senão você acaba entrando numa espiral de autoilusão, né, ao assistir vídeos desta plataforma aqui que prometem que as coisas serão fáceis e simples, e elas não são. Então, a ilusão do aprendizado é algo que a gente tem que prestar muita atenção. Mas vamos lá, chega de baboseira, deixa eu passar pelos jogos que eu mais gostei de assistir e de me informar nessa rodada de Premier League, começando, claro, pelo principal deles, pelo jogo de maior nome, de maior história, de maior rivalidade. Estamos falando do North London Derby, Tottenham 0, Arsenal 1. Mais uma vitória do Arsenal no estádio do Tottenham, a terceira consecutiva. Pela primeira vez, o Arsenal consegue vencer 3 fora de casa contra os Spurs de maneira seguida desde o fim da década de 80, cara. Então é a primeira vez na era Premier League. Portanto, chamar de freguesia é um exagero, mas no recorte recente dá para ver que o Arsenal, na queda de braço, tinha começado a ver o Tottenham pela primeira vez na história recente, pela primeira vez na era Premier League, estar à frente do Arsenal na queda do fim dos anos Wenger, até a chegada do Arteta e o Tottenham crescendo com o Pochettino, agora voltou à normalidade anterior, né, ao padrão que a gente tinha se acostumado com o Arsenal, de fato impondo-se como o clube mais forte do momento do norte de Londres. Um jogo muito amarrado, né? Não dá para... Assim como o placar ele transmite, quem assistiu a partida viu muito bem que não dá para afirmar que foi um jogo de uma vitória clara do Arsenal, de uma superioridade muito evidente, muito cristalina dos Gunners. Um jogo de muitos amarelos, de muitas faltas, de pouca fluidez, de muitos passes errados, tanto do Arsenal quanto dos Spurs. Teve um momento no fim do primeiro tempo que o Arsenal estava errando muita saída de bola, principalmente com o Jorginho, e o Tottenham não conseguia capitalizar, cara. Assim, dava até um pouco de nervoso, porque você via que naquele momento o Tottenham, que jogou melhor no primeiro tempo, não muito melhor, mas enfim, estava conseguindo sentir um pouco o cheiro de grandes oportunidades e tropeçava nas próprias pernas. Melhor para o Arsenal, que voltou melhor do intervalo e conseguiu construir essa vitória importantíssima de um Arsenal avariado, né? Não dá para analisar essa vitória sem analisar o contexto, é assim em todo jogo, e nesse é importante citar que o Arsenal vive e vivia antes dessa partida uma crise de desfalques, né? Você tinha as ausências do Odegaard por lesão, do Calafiori por lesão, do Mikel Merino por lesão e do Declan Rice por suspensão. O Arteta teve que pensar de maneira criativa no Arsenal com Trossard mais no meio campo, liberando o Martinelli pela esquerda, o Havertz naquela posição que a gente se acostumou de falso 9, o meio campo com Trossard, Jorginho e Partey, muito distante do meio campo ideal, ainda mais para um jogo contra o seu maior rival, na casa do maior rival. Era um banco de reservas, com exceção do Gabriel Jesus e do Sterling, que aliás fez a estreia com a camisa do Arsenal, não mudou em nada a partida, mas enfim. Foi até engraçado o momento que entra no segundo tempo. Entram Jesus e Sterling, parecia, se você contasse isso para um torcedor do Manchester City 3 anos atrás, ele ia
Que é isso? Isso está acontecendo aqui no Etihad Stadium, como é que vai acontecer em Londres? Mas enfim, além de Jesus e Sterling, eram 4 adolescentes no banco, então é uma vitória muito importante, muito grande, tá? Para esse Arsenal que já consegue 2 vitórias grandes fora de casa nesse começo de Premier League. Tottenham e Aston Villa. Tudo bem que tropeçou em casa contra o Brighton, mas é um começo de temporada forte desse Arsenal. Tem que jogar melhor? Tem. Ainda está longe do melhor Arsenal que a gente viu? Sim. Mas, cara, estamos no começo da temporada, acabamos de voltar da primeira data FIFA, ainda teve essa pausa para esfriar, viajar os jogadores, etc e tal. Então, o meu nível de exigência, ele está muito mediano, assim. Eu não vou ficar aqui, o meu nível de exigência, né? Como se fosse algo importante. Mas, enfim, para trazer para você o balizador da minha análise, evidentemente, né? O gol marcado foi de quem já é há algum tempo o melhor Gabriel do Arsenal, o Magalhães. Ele é mais confiável fisicamente do que ambos e ele está melhor tecnicamente do que o Martinelli, né? Há bastante tempo, repito. O Gabriel Jesus não consegue voltar, infelizmente. Eu, inclusive, esperava que ele fosse passar por uma cirurgia no joelho, que ele chegou até a mencionar isso no fim da temporada passada como possibilidade para esse intertemporadas. Não aconteceu. E ele não consegue voltar bem fisicamente. Teve uma lesão nesse começo de temporada muscular. Entrou no fim do jogo também, né, não deixou nenhuma marca, uma entrada de quem está realmente necessitando de minutos mais do que para entrar, para mudar a partida. Era um Arsenal que já defendia o resultado, então foi essa a lógica do Arteta para as entradas de Sterling e Gabriel, acredito eu. Mas o Magalhães, cara, é titularíssimo e um dos pilares dessa defesa praticamente intransponível do Arsenal, né? É claro que o Saliba, ele é mais pujante tecnicamente. Eu prefiro o Saliba como zagueiro do que o Gabriel Magalhães. Mas seria fechar os olhos, virar a cara para os fatos, não trazer essa percepção de que o Gabriel Magalhães é o melhor Gabriel do Arsenal e é um dos melhores jogadores do sistema defensivo, muito bem montado pelo Mikel Arteta, além de ser um perigo ofensivamente, né? Cara, 15 gols pelo Arsenal na Premier League tem o Gabriel Magalhães. É um número que, se você for comparar nesse recorte, deveria tê-lo feito, mas não o fiz, similar a alguns atacantes que a gente talvez coloque como razoavelmente badalados, tá? Desde que ele estreou em 2020, e esse é um dado legal, nenhum zagueiro fez mais gols do que o Magalhães nas 5 principais ligas europeias, portanto não somente na Premier League. Aliás, o trabalho de bolas paradas do Arsenal é impecável. Mais uma vez, é uma marca, né, não só desse Arsenal, como do North London Derby recentemente. Dos últimos 4 gols que o Arsenal marcou contra os Spurs, 3 foram em escanteios. Força da comissão técnica do Arteta, fragilidade da comissão técnica do Ange. Mais uma assistência do Saka, que foi quem bateu o escanteio. Ele chega a 87 participações diretas para gol pelo Arsenal dentro da Premier League e está apenas um atrás de Özil. Olha só em que nível o Saka está chegando em números pelo Arsenal dentro da Premier League. Nesta edição, nessas 4 primeiras rodadas, é o líder de assistências com 4 ao lado de Cole Palmer. Torcer para que não tenha se machucado? Acho que não, né? Acho que foi muito mais cãibra, alguma coisa assim, no fim da partida, quando ele foi substituído. Um dado impressionante dessa defesa do Arsenal, mais um, né? São várias perspectivas para trazer essa força, mas esse aqui me chamou muito a atenção. Em 2024, sofreu apenas um gol fora de casa dentro da Premier League, tá? Em todo o ano de 2024, portanto a segunda metade da temporada passada e esse comecinho, apenas um gol sofrido fora de casa. Foi lá no começo de janeiro contra o Nottingham Forest. São 11 jogos fora de casa na Premier League neste ano, 10 vitórias e 1 empate contra o Manchester City, empate sem gols no Etihad Stadium. É muito difícil, repito, fazer gols neste Arsenal. O Gabriel Magalhães é uma grande parte disso. E uma das grandes qualidades desse Arsenal é a velocidade de recomposição, cara. Parece óbvio, né? Você perde a bola, tem que voltar. Todo treinador pede isso para a equipe.
mas não é toda equipe que consegue recompor tão velozmente, tão rapidamente e tão organizadamente como esse Arsenal do Arteta. É um sinal de diálogo muito fluido entre treinador e equipe, né? Quando você vê todo mundo mordendo sem a bola. Jogo sim, jogo também. Não é só contra o Tottenham. Né? Se fosse só contra o Tottenham, você poderia colocar no balaio de ser um clássico, etc. e tal. Não é só contra o Tottenham. O Tottenham que não criou o suficiente. Né? Citei aquela fase ali no fim do primeiro tempo, mas você olha para o jogo inteiro dos Spurs e você vê... eu estou começando a perceber que falta um pouco mais de saídas para o antes. Aquela velha história, né, de não ter um plano B, que muita gente fala sobre vários treinadores, inclusive sobre Pep Guardiola, mas o plano A do Andy, ele quando não muito bem executado pelos jogadores ou pelo próprio treinador, ou muito bem marcado pelo adversário, você vê que não tem muito jogo de cintura ali. Você não tem muita margem para manobra para o time conseguir sair daquele lugar. Achei um Tottenham muito pobre ofensivamente, no fim das contas. Mesmo diante dessa defesa que eu trouxe aqui, o quanto que ela é geralmente soberana em relação aos adversários. Mas achei um Tottenham, diferentemente, por exemplo, da derrota para o Newcastle, em que criou oportunidades e perdeu, nessa nem criou tantas oportunidades. Eu sei que o Solanke teve uma ou outra ali, muito lento em algumas, muito bem naquela de cabeça no primeiro tempo, que quase foi gol. O Raya também foi bem em algumas intervenções, mas achei um Tottenham, sei lá, marromeno. O Brennan Johnson, ainda sinto que ele não está pronto para ser titular. Começo de segunda temporada, é muito jovem, um salto muito grande de Forest para Tottenham, mas ainda acho que não é um cara pronto para ser titular. A questão é que, quando você olha para o elenco, é difícil justificar ele no banco, né? Ainda mais para as opções que o Andy tem à disposição. Vamos ver como que vão ser as próximas etapas de uma evolução, tomara, né, do trabalho do Andy. Mas esse começo de temporada me deixa com a mesma pulga atrás da orelha que o fim da temporada passada. Vamos ver, talvez eu esteja exagerando. Passando para a vitória bastante significativa do Manchester United, 3-0 sobre o Southampton, fora de casa, uma vitória com a marca de 2 jogadores precisando de confiança em busca de consistência, né? Primeiro, o Onaná defendendo o pênalti que seria 1-0 do Southampton na primeira parte e depois, antes do intervalo, o gol do Rashford, num chute especulativo, né, uma bola até meio lenta se você for parar para analisar o lance, que está muito mais na conta de quem estava na frente do que qualquer outra coisa, mas é na especulação do Rashford que ele buscou uma maior confiança. Achei o segundo tempo dele melhor do que o primeiro, assim como de todo o Manchester United, né? Dá para dizer que o Southampton jogou melhor no primeiro tempo e que o 2-0 foi muito cruel para os Saints indo para o intervalo, mas no segundo tempo o Manchester United controlou praticamente toda a partida. No segundo tempo, né? Não dá para colocar na conta da expulsão, que ela já vem na reta final do jogo, uma expulsão que para mim não tem nem muita margem para debate. Eu vi uma pessoa ou outra nas redes sociais dando uma criticada no árbitro, para mim é muito claro, né? Não pegou? Não pegou, mas não pegou porque, primeiro, que eu acho que o Stevens ele não foi maldoso, ele foi apenas atrapalhado, ele não entrou para matar o Garnacho, mas segundo, acho que foi uma questão de, sei lá, o lance não foi, que bom, no tempo perfeito para o Garnacho ter algum risco de lesão. Então a entrada, que foi muito pouco prudente, ela felizmente não teve o desfecho que poderia ter. Então, e acho que pouco importa, né? O resultado pouco importa, o que importa é o que poderia ter sido ali, e acho o cartão vermelho muito claro. O Manchester United poderia ter feito o terceiro muito antes do gol nos acréscimos ali, uma jogada muito bem trabalhada, né, com o Casemiro achando o Diogo Dalot, que acha muito bem o Garnacho dentro da área.
O Casemiro que foi banco, ao lado do Gart, que estreou, entrou no finalzinho, na reta final do jogo, no lugar do Eriksen. Eriksen. Eu tô com... o Eriksen. Caramba, eu tô confundindo o Eriksson, que infelizmente faleceu, o Sven-Göran Eriksson com o Eriksen já há algum tempinho. E teve uma rodada de minuto de silêncio nesse fim de semana em vários estádios da Premier League, por isso que eu confundi. Mas enfim, entrou no lugar do Eriksen, o Gart, o meio-campo, portanto, com Mainoo e Eriksen, um meio-campo ousado do Erik ten Hag para enfrentar o Southampton fora de casa. Fragilidades na primeira parte, o United teve um pouco de sorte ali de não sair atrás no placar. O Onana foi muito importante, depois teve os gols marcados primeiro pelo De Ligt, que para mim foi o melhor jogador em campo. Começa bem, viu? O De Ligt nessa passagem dele pelo Manchester United. Vamos ver a longevidade desse nível técnico e torcer para que haja uma estabilidade física, que é uma marca que seria diferente do padrão do Manchester United dos últimos tempos, mas se ele conseguir estar bem fisicamente, é uma excelente notícia para esse Manchester United, ainda mais se conseguir dobrar esse status no companheiro Lisandro Martinez, que aí forma a melhor zaga possível desse Manchester United, até a gente entender o que será do Leny e o Rowe. Certamente os dois titulares hoje estão à frente do Harry Maguire. Vamos ver. Também interessado para ver como que o Gart vai entrar nesse time, qual vai ser a minutagem e a preponderância do Casemiro nesse time, com o Mainoo ali também. Não sei, ainda espero mais estabilidade desse Manchester United, porém, como eu já avisei anteriormente, a minha barra de exigência ela não está muito alta porque é começo de temporada, então isso vale para todo mundo, ou para quase todo mundo, especialmente para o Manchester United que mexeu bastante no elenco e tem esse departamento médico que parece uma janela de transferências dentro do próprio clube, né? Um entra e sai danado. Primeiro gol do Rashford desde março. Marcou contra o Liverpool, naquela vitória espetacular nas quartas, né, da Copa da Liga Inglesa. Então, muito tempo sem marcar, o Rashford que precisava desse gol mais do que o próprio Manchester United. Vamos ver, cara. Fica aquela torcida do Rashford voltar a ser algo próximo, por exemplo, da versão da primeira temporada do Ten Hag, que foram 30 gols marcados e 9 assistências, né? O Rashford com quase 40 participações diretas para gol dentro de uma mesma temporada, algo que ele não conseguiu nem um terço disso na temporada passada. Torcer para que ele volte a ser, cara, acima de tudo, um Rashford mais leve e mais sorridente, né? É um cara muito pesado. As críticas são muito pesadas também, mas o futebol dele o nível de futebol dele precisa sofrer críticas, mas a gente sabe que, especialmente no caso dele, tem muita crítica que vai para outro lado e sai das quatro linhas. Mas eu tô querendo ver o Rashford sorrir um pouco mais. Você vê que a comemoração dele é muito mais uma comemoração de que alívio e que peso que eu ainda sinto do que de um cara que está se sentindo na plenitude do próprio futebol. Começa aqui, como ele várias vezes já deixou claro, né, nas comemorações. Senhoras e senhores, passando para Aston Villa 3, Everton 2 e o gol de John Duran. É o chute perfeito. Por favor, veja se você não viu, tá? Pode parar esse vídeo. Não me importa se você vai sair daqui, mas volta depois, se possível. E veja o gol de John Duran para a vitória do Aston Villa contra o Everton, cara. É o chute perfeito sem tirar nem pôr, tá? Tem força, tem curva, a câmera de trás é um negócio... Tem, de um lado, um goleiro estatelado saindo na foto, tentando alcançar o impossível, e de outro, o Dibu Martínez tendo a reação que todos tivemos quando vimos o gol, completamente chocado. E para mim, não sei se é o melhor, não é melhor que o chute, mas é o melhor do contexto, é o grito da torcida. Tenta achar, talvez, o gol na narração inglesa, que eles dão mais tempo. Eu não vi narração brasileira, mas eu sei que geralmente a gente tem mais
participação de quem está narrando e comentando o jogo. Na Inglaterra eles dão uns respiros maiores, e aqui deu, por conta desse respiro, deu para ouvir bastante a reação da torcida, que não é um grito de gol normal, porque é um grito de um gol que não existia na cabeça de ninguém. Teve até gente que pediu pro Duran chutar. Aqui é muito comum, né? Quando o cara tá com a bola meio fora da área, a torcida tá meio animada, ou tá muito revoltada e aí tá tratando o time de forma sarcástica, tem esses dois lados, e eles gritam o shoot, né? Pedindo pro cara chutar. Muitas vezes a gente pode até confundir com vaia, porque tem o mas não, é pro cara chutar. Então teve muita gente que gritou para ele chutar, mas eu acho que foi um grito até meio tipo, chuta, mas é óbvio que não vai entrar. Mas chuta, por favor, pra gente tentar ver. Então o cara, ele grita o shoot, mas a comemoração dele é de uma surpresa mesmo que ele tenha pedido por aquilo. Porque ele pediu pelo chute, ele não pediu pelo gol. O gol era impossível. E é um chute maravilhoso, cara. Tem surpresa, tem incredulidade, tem óbvio. É o terceiro de uma virada de time que estava sofrendo 2-0. É um colombiano de 20 anos de idade apenas, hein? Que é um super sub já tradicional desse Aston Villa, do Unai Emery. Mas eu sinto que ele pode mais. E é uma curva de evolução que ainda vai chegar, cara, 20 anos. John Duran. Mais um dessa excelente geração colombiana, hein? Mais um dessa excelente geração colombiana. Eu, como tricolor, não vou admitir que eu não acho que ele é o melhor John, né, desse ataque colombiano, mas enfim. John Duran. Cara, se você tem esse lado da moeda, o golaço do Duran, a vitória de virada depois de sair, perdendo de 2-0 dentro de casa, você tem o absoluto desespero depressivo desse Everton, que pela segunda vez consecutiva sai no placar à frente com 2-0 e toma virada. Na rodada passada foi dentro de casa para o Bournemouth, e agora, aliás, o Bournemouth foi o outro único time da era Premier League que fez a mesma coisa que o Everton. Em 2022, eu acho, o Bournemouth, em 2 partidas seguidas, abriu 2-0 e tomou a virada. Cara, é impressionante. Impressionante não é impressionante. Vou me corrigir aqui. É triste o que se passa com o Everton, mas por que eu digo que não é impressionante? Porque é previsível. Não isso, né? 2-0 e 3-2, 2 vezes. Mas esse começo de temporada, eu ainda falei no vídeo de projeções para essa temporada, eu acho realmente que dessa vez o Everton não escapa do rebaixamento. Uma janela de transferências fraquíssima, um clube fora de campo abandonado, em meio a uma espiral de punições financeiras já sofridas, e a gente não sabe o que vem pela frente, a gente não sabe nem quem vai ser o novo dono. Será que o Textor vai chegar e vai resolver alguma questão? O que será que ele vai fazer? Do jeito que está, é o caso Tiririca, né? Pior que está, não fica. O Tiririca errou, piorou depois. Mas vamos ver, antes de melhorar. Mas vamos ver o que acontece com esse Everton, cara. Que ainda teve a chance de fazer o 3-1 com o Calvert-Lewin, que voltou a fazer gol, mas perdeu 2 chances nessa partida. Parou na trave depois para diminuir o prejuízo e conseguiu 3-3. Ambas com o Calvert-Lewin. É a primeira vez desde 1958 que o Everton começa o campeonato inglês com 4 derrotas em 4 rodadas. 1958. É bom também não deixar passar que houve protestos, mesmo que mais tímidos do que a promessa, da torcida do Aston Villa contra os valores dos ingressos para a Liga dos Campeões, né? A gente sabe que o Villa está voltando para a Champions depois de 41 anos, a torcida está super animada, mas a diretoria foi gananciosa. Eita caramba, o cabelo está esquisitíssimo, hein? Perdão. A diretoria foi muito gananciosa para tentar explorar, essa animação da torcida do Villa. Cara, o ingresso mais barato para um jogo de Champions
custa 85 libras. 55% a mais do que o mesmo ingresso em jogos de Premier. Mais da metade a mais do valor que os torcedores pagam para a Premier, que já é um ingresso muito premium e difícil de conseguir. E aí, como comparação, tá? O Liverpool cobra no mais caro, esse é o mais barato, 85 libras. O mais caro em Anfield, 61 libras, para a mesma Liga dos Campeões. E no City, 62,50. Dá para entender a revolta dos torcedores. O Villa agora visita o Young Boys na Suíça nesse retorno à Liga dos Campeões. Tomara que faça uma grande campanha. O correspondente que mora na Inglaterra, que transmite a Champions, agradece. E o Liverpool, hein? Falando em Anfield, 1-0 para o Nottingham Forest. Cara, a primeira vitória do Forest em Anfield desde 1969, em 55 anos, portanto. Aliás, o Forest que está invicto em 4 rodadas. 2 vitórias fora de casa, 2 empates dentro. Qual é o sonho possível desse Forest, antes de entrar nesse jogo insosso do Liverpool sem sal? As melhores colocações do Forest na era Premier League foram quando ainda tinha capacidade de brigar lá em cima. Em 95, terceira colocação, e em 96, nona. Aí depois começa a afundar e passar mais tempo na segunda do que na primeira divisão. Desde que voltou, não teve nenhuma temporada sem brigar contra o rebaixamento. Então, só de ter o torcedor mais relaxado numa zona mais intermediária da tabela, 13ª, 14ª colocação, já seria uma vitória. E eu também disse aqui que eu gostei muito da janela do Forest e não coloquei o Forest na briga contra o rebaixamento. Tomara que eu acerte. Seria algo para trazer paz para esse torcedor que teve o coração muito testado nas últimas temporadas. Cara, é o primeiro gol sofrido pelo Liverpool na era Arne Slot, nessa Premier League, na primeira derrota nesse novo capítulo do clube pós-Jürgen Klopp. Bom, pelo que eu li, a atuação foi muito fraca, né? Um Slot que tentou diversas maneiras de encarar o jogo diferentes, movimentou os jogadores ao redor do campo, o Arnold na lateral, o Arnold no meio, com o Bradley na lateral, tentando trocar as figuras, né? Uma substituição tripla, inclusive, com as entradas além do Bradley, do Gakpo e do Darwin, e nada funcionou. 70% de posse de bola para esse Liverpool, que não criou nada. E isso é um sinalzinho amarelo, né? Porque criar muito e perder gols, claro que é um alerta, mas é algo que eu sinto que é mais fácil de resolver. Não criar quando você tem a posse, quando o outro time te dá a posse, não conseguir furar a retranca do adversário, me parece ser algo mais problemático. Pode ter sido só nessa partida, tá? Pode ser que o Forest tenha montado uma defesa muito competente no Espírito Santo, que outros times dificilmente vão conseguir replicar. Então, eu não estou tentando abrir aqui, expandir o sinal amarelo, né? Tocar o sino em Anfield. Não, calma. Mas é para a gente ficar de olho. Entender se, quando enfrentar 2 linhas de 5 ali, né, que é o mais chato de você desamarrar, vamos ver se o Slot vai ter essas peças na mão. Talvez tenha sido mais na conta de jogadores que não conseguiram entregar uma boa atuação, né? Szoboszlai, o Salah muito abaixo, o Luiz Dias, o Jota muito abaixo. Quem entrou, repito, não entrou bem. Então, fiquemos de olho para saber se foi apenas um susto, né? Um tropeço de quem está correndo bem, né? De quem está iniciando bem aquela maratona ou não. O Chiesa não foi relacionado, pelo que eu entendi, por opção do Slot, por perceber que ele não está no nível físico dos tantos concorrentes que estão à disposição naquele setor do campo, né? Mas imagino que o Chiesa esteja
pelo menos no banco de reservas nas próximas partidas. Esse Liverpool que visita o Milan no San Siro, seria um país interessante para o Chiesa marcar o primeiro gol dele com a camisa dos Reds, ou pelo menos estrear, e depois recebe o Bournemouth em Anfield. O Bournemouth que perdeu para o Chelsea dentro de casa, numa partida esquisita, numa partida com um roteiro surpreendente, porque tivemos um Chelsea sobrevivendo, resiliente até o gol nos momentos finais de uma partida extremamente frustrante para o torcedor dos Cherries, né? Porque, cara, especialmente no primeiro tempo, se eu não estou enganado, se a minha percepção não estiver um pouco torta, o Sanchez fez a melhor atuação dele com a camisa do Chelsea. Não apenas pelo lance do pênalti, mas, enfim, por diversas intervenções fundamentais ao longo do jogo. O Evanilson, que sofreu o pênalti do próprio Sanchez, o Evanilson revelado em Xerém, que estava no Porto e é o novo atacante do Bournemouth, que vendeu o Solanke para o Tottenham. O Evanilson que ainda não conseguiu o primeiro gol dele em 4 partidas com o novo clube, mas teve uma boa atuação. Acho que o Evanilson fez o que poderia fazer, com exceção do pênalti que evidentemente deveria ter marcado, né? É muito importante essa atuação para o Sanchez, porque ainda é uma situação vista com muita desconfiança por grande parte da torcida, por mim inclusive, que achava que o Petrovic deveria ter ficado. Eu entendo que é um novo treinador que tem um outro estilo de jogo e que prefere o jogo completo do Sanchez do que o Petrovic, mas, enfim, é algo que eu ainda estou à espera para ver se o Maresca estava correto. Essa atuação começa a construir esse argumento de que sim, né? É importante, portanto, para o goleiro espanhol, que teve que trabalhar tanto, principalmente por uma vulnerabilidade circunstancial do Chelsea no lado direito do campo. O Maresca não teve nem o Malo Gusto, nem o Reece James à disposição por lesões. O Gusto deve voltar já na próxima partida. O Reece James, para variar, não tem previsão. Não deve ser algo a longo prazo, mas a gente nunca sabe no caso dele, né? E aí teve que colocar o Disasi, que quase saiu do clube e voltou, e deslocado ali pela direita, não dá, muito lento. Primeiro clean sheet, né? O primeiro jogo do Chelsea sem sofrer gols fora de casa na Premier League desde outubro de 2023. E aí o gol, ele sai numa jogada que aponta para um possível futuro melhor. 2 jogadores que saem do banco de reservas e que trazem essa esperança de um Chelsea mais completo no setor ofensivo e não quase 100% dependente do Cole Palmer, né? Trazer um pouco o campo para a esquerda, em vez de ficar só focado ali na direita, né? Ter um pouco mais de variação nas jogadas ofensivas, com o Jadon Sancho, que entrou muito bem, mudou a partida, e o Nkunku, né? Em busca de uma estabilidade técnica e outro em busca de uma estabilidade física, porque tecnicamente, para mim, o Nkunku é um dos jogadores mais talentosos desse elenco do Chelsea. Gosto muito dele. E se a gente tiver a melhor versão de cada um dos dois, e é claro que isso é muito difícil, por isso eu falo que é um possível futuro melhor, não é provável, mas já é um possível, pelo menos por enquanto não é provável, se a gente tiver a melhor das duas versões, algo próximo disso é um ataque potencialmente explosivo desse Chelsea. Detalhe, recorde, hein? Que essa partida trouxe para a Premier League, 14 cartões amarelos. Nunca uma partida na era Premier League, de 92 para cá, teve 14 amarelos. Está muito mais na conta do ataque de árbitro, mais um do Anthony Taylor, do que de uma partida extremamente violenta. Mas enfim, tivemos esse recorde quase batido pelo North London Derby. Eu quero finalizar falando rapidamente da estreia do André com a camisa do Wolverhampton, a estreia dele como titular, evidentemente, já tinha entrado antes da data FIFA. 100% de passes acertados, hein? 40 de 40. E foi muito bacana ver, além de ser um número muito expressivo, né? É um número que no banco de dados da Opta
que começou a ser coletado em 2003, é o maior de uma estreia como titular na Premier League. De 2003 para cá, 21 anos, portanto, nenhum jogador conseguiu acertar 40 passes de 40 arriscados na estreia como titular no Campeonato Inglês. Isso é bastante relevante, tá? Eu sei que é um número um pouco puro demais, porque pode ser só passe para o lado ou para trás, mas o André, ele jogou, como a gente já tinha meio que previsto aqui, né, como base de um tripé no meio-campo para liberar o João Gomes e o Lemina. E o gol sai numa jogada em que o João Gomes dá um corta-luz lindo de se ver, lindo, 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 para o Lemina marcar. Eu sei que o Newcastle vence a partida, aliás, que golaço do Harvey Barnes, mas eu queria trazer aqui essa muito boa estreia do André com a camisa do Wolverhampton. Eu acho que ele não se machucou, acho que ele saiu mais por uma questão circunstancial de dores ali do que de uma lesão, mas é algo que é bacana como tricolor, ver vários comentários de torcedores do Wolverhampton nas redes sociais, numa linha de quem acompanhava o André já sabia, né? Mas é claro que a gente não sabia que ele poderia reproduzir isso na Premier League. É apenas o primeiro jogo, calma, a gente não sabe como vai ser a longo prazo, mas essa primeira evidência dele como titular é bacana ver. Muita gente, caramba, como ele sai bem com a bola, como ele arranja solução para qualquer pressão alta e tal, algo que a gente via muito no André, principalmente na loucura maravilhosa quando o Fernando Diniz tinha aquele time jogando bem. Enfim, é isso, minha gente. Não quero falar de Fluminense, tá? Vamos esquecer o que aconteceu. Falar de futebol brasileiro para quê? Esquecer o que aconteceu nesse domingo. Perdão pelo atraso, mas eu fui vítima da minha própria ambição que eu vou tratar de corrigir. Próximo vídeo, depois de Manchester City e Inter de Milão, nesta quarta-feira, pela Liga dos Campeões. Esse sem atraso, porque lá estarei cobrindo essa partida, tá? Espero vocês com a gente na TNT e na Max. Beijo, valeu!